Boa noite. Gostaria de falar hoje sobre a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Na Bíblia há várias alianças feitas entre Deus e os homens. Ao longo dos milénios, Deus relacionou-se com os homens de diferentes maneiras e a aliança era um pacto, um compromisso entre Deus e os homens. As duas alianças que nós mais conhecemos é a Antiga Aliança, que o mediador foi Moisés, e a Nova Aliança, cujo mediador é Jesus Cristo, que é a aliança onde nós vivemos hoje. Jesus Cristo, quando caminhou nesta terra, isto está em várias passagens, mas em Mateus 9, 16 e 17 diz assim: Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a ruptura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. E eu, pelo que entendo desta passagem, Jesus estava-se referindo à velha aliança e à nova. E estava-se referindo ao facto de não se devem misturar as coisas da nova na antiga aliança. E ao longo dos tempos, não só na época de Jesus, mas depois disso, houve vários conjuntos de irmãos, várias igrejas que tiveram dificuldades com isto, em que tentaram misturar coisas da nova aliança com coisas da antiga e que foram severamente repreendidos. Se quiserem, leiam a carta aos Gálatas, que é muito interessante nesse sentido, em que os Gálatas estavam a tentar viver na antiga aliança, mas ao mesmo tempo achavam que pertenciam à nova. Havia ali uma mistura e claramente Paulo repreende-os dizendo não, não. Ou a nova ou a velha. Não vou entrar sobre este assunto, mas gostava só de nos dar a entender aqui algumas questões sobre a antiga e a nova aliança. A antiga aliança veio por Moisés. Sabemos que Moisés libertou o povo de Israel. O povo de Israel esteve escravo no deserto 430 anos e foi Deus que mandou Moisés libertá-lo. E quando eles chegaram lá perante o Monte Sinai, onde eles iam sacrificar ao Senhor, o Senhor disse-lhes umas palavras muito interessantes que estão em Êxodo 19, 5, que diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, ou o meu pacto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Portanto, isto disse Deus a Moisés. Então, o povo de Israel tinha que fazer basicamente duas coisas. Tinha que, número um, ouvir diligentemente a voz de Deus e, segundo, guardar aquele pacto. Agora, o que acontece é que, se nós olharmos mais à frente, no capítulo 20, 19, o povo, quando estava a ouvir Deus, o povo assustou-se e disse assim, e disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Então o povo teve medo e disse: Fala tu conosco, Moisés, e não fale Deus conosco. Logo aqui já quebraram a primeira parte desse pacto, decidiram não ouvir Deus. E sabemos, mais para a frente, que eles quebraram também a segunda parte do pacto. E Deus sabia que isto ia ser quebrado, tanto que no Novo Testamento fala claramente, nomeadamente em Romanos e em Hebreus, quem quiser pode ler essas duas cartas, de que a lei veio para que nós percebêssemos que não chegamos lá, não conseguimos chegar a Deus. Em relação ainda à lei, em Deuteronômio 31, 9, Deus diz ao povo, portanto, visto que o povo não quis ouvir Deus, mas foram instituídos sacerdotes, e houve sacerdotes dentre o povo. É curioso que o povo, quando Moisés vem com os 10 mandamentos descendo o monte, com a lei de Deus, com uma parte da lei de Deus, ou o resumo da lei, que eram os 10 mandamentos, o povo estava-se prostituindo, adorando um bezerro de ouro que tinham feito. E nessa altura Moisés disse: Quem estiver com o Senhor e comigo, venha para um lado. E quem se chegou a Moisés foi a tribo de Levi. Foram os únicos que disseram: Nós estamos com o Senhor. E foi precisamente essa tribo que Deus escolheu para ser a tribo sacerdotal, serem os sacerdotes. E foram aqueles que mediaram entre o povo e Deus.
Eu pessoalmente acredito que não era esse o propósito, não é esse o propósito de Deus, tanto que veio a nova aliança. O propósito de Deus é relacionar-se diretamente com o homem, mas o povo não quis ouvir e não quis obedecer. E Deus criou uma tribo com essa responsabilidade. E se formos em portanto, Deuteronômio 31:9, e este assunto é muito mais profundo que isto que eu estou a falar, Deuteronômio 31:9 diz assim: Moisés escreveu esta lei, portanto a lei para o povo, e a deu aos sacerdotes filhos de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor. Esta arca simbolizava a presença do Senhor. Levavam a arca do concerto do Senhor e a todos os anciãos de Israel. E deu-lhes a ordem, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo o Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo o Israel aos seus ouvidos. De 7 em 7 anos aquela lei tinha que ser lida. Porquê? Ajunta o povo, homens e mulheres, e meninos, e teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam, e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei, e que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor. De 7 em 7 anos o povo ouvia a lei. Naquela altura quase ninguém ou muito poucas pessoas sabiam ler, tinham acesso a saber o que Deus dizia. Então a tribo sacerdotal, os levitas, tinham a obrigação de 7 em 7 anos ler a lei ao povo. Portanto, e diz aqui, para que aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, estou a ler o versículo 13, todos os dias que viverdes sobre a terra, aqui ides passando o Jordão para possuí-la. Então, o povo, para se chegar a Deus, precisava da tribo de sacerdotes, da tribo dos levitas. Esses faziam intermediação entre o povo e Deus e entre Deus e o povo. Essa tribo não tinha herança na terra, portanto, os levitas recebiam 10% daquilo que o povo ganhava, recebiam o dízimo do povo para se subsistirem. Por sua vez, os levitas dizimavam para os sacerdotes, que era uma parte mais especial lá dentre os levitas. Os sacerdotes recebiam então esse dízimo da tribo de Levi. Os sacerdotes não dizimavam para ninguém. E havia o sumo sacerdote, que era aquele que uma vez por ano entrava para fazer propiciação pelo povo, sacrifícios pelo povo no tabernáculo. Então, mais ou menos era assim esse sistema. Deus também tinha profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, que falavam da parte de Deus ao povo, exortavam. E o povo também, quando precisava de saber algo da parte de Deus, ia aos sacerdotes ou ia aos profetas para consultar a Deus. O povo não tinha acesso direto a Deus. E é aqui que entra a questão da nova aliança em que nós vivemos. Se nós formos a Jeremias 31, no versículo 31, portanto, Jeremias 31, 31 diz, isto é um profeta do Senhor a falar ao povo e diz assim: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo, um acordo novo, com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Portanto, foi naquele dia lá no Monte Sinai, quanto eles invalidaram o meu concerto. Invalidaram como? Não quiseram ouvir Deus e desobedeceram. E diz aqui, portanto, invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E continua no versículo 34, e não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Esta parte, perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados, em Hebreus fala disto, que Cristo foi o sacrifício último e derradeiro e o único sacrifício que pode retirar pecados. Por isso, desde que Cristo veio, não houve mais sacrifício. Tanto cessaram os sacrifícios em Israel, como Cristo Jesus Cristo veio uma única vez
ser sacrificado por nós. Mas aqui diz que colocarei a minha lei no seu coração. Então o povo que ia de 7 em 7 anos ouvir a lei por intermédio dos levitas, os levitas passam a não ser necessários. Deixam de ser necessários. Porquê? Porque Deus colocaria a sua lei diretamente no coração do povo. Então deixa de haver esses intermediários e nós, se vermos em Joel 2:28, ainda diz mais, referindo-se também a esta época, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Então aqui está falando novamente do derramar, fala do derramar do Espírito de Deus e como isto fará com que o povo de Deus passe a ser profeta, a ter visões, sonhos, a ter revelação vinda de Deus. Então há uma diferença clara entre a nova aliança e a antiga. Na antiga haviam intermediários e o povo não tinha acesso direto a Deus. E na nova aliança o povo tem acesso direto a Deus. Em 1 de João 2:20, João, a falar a algumas pessoas, diz: e vós, portanto estava falando a crentes, e vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. E esta unção está-se referindo ao Espírito Santo. Vós tendes o Espírito Santo e sabeis tudo. Tudo o quê? O que eu vos estou a falar. E no versículo 27 diz mais: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim permanecereis. Então, o Espírito Santo tem esta função, entre outras, de colocar a lei de Deus no nosso coração. Então, há esta diferença fundamental da nova aliança para a antiga. Não há intermediários humanos, como acontecia nos dias do povo de Israel. Em Apocalipse 1:6 diz que Deus nos fez reis e sacerdotes. Então nós, aqueles que estamos na nova aliança em Cristo, somos reis e sacerdotes. Ou seja, não precisamos de sacerdotes nem de levitas para chegar a Deus, porque nós já somos sacerdotes. Temos um sumo sacerdote, que em Hebreus fala, que é o Senhor Jesus Cristo, que fez essa única vez propiciação por nós. Mas nós somos sacerdotes. Na antiga aliança, visto haver necessidade de sacerdotes, havia a questão dos dízimos. Na nova aliança, nós como sacerdotes não temos essa obrigação. Temos a obrigação sim de fazer boas ações. E é interessante que em Hebreus 13:15 fala nisso, quem quiser pode ler, que fazemos sacrifícios de louvor e não devemos esquecer-nos da beneficência, mas não há mais aquela obrigação de sustentar uma tribo sacerdotal, porque eles são os que fazem a ligação entre nós e Deus, porque todos nós temos ligação ao Senhor. Então aquilo que eu gostava de deixar aqui é esta questão. Certa vez uma pessoa disse-me a mim, olhou para mim como pregador, ou pensou que eu seria pastor, e disse: irmão, venha orar por mim, que se o irmão orar é que é. E eu pensei assim: mas eu não sou mais que tu. Todos temos acesso à presença de Deus. Eu não sou sacerdote entre ti e Deus. Não é por eu ser pregador ou ser quem seja que estou entre ti e Deus, não. Tu tens acesso direto a Deus. Certa vez uma pessoa disse-me a mim: eu vou fazer um jantar e vou convidar aquele familiar meu, irmão, vem, que é para evangelizar. Não, eu posso fazer isso, mas tu tens a obrigação. Tu és um sacerdote de Deus. Um sacerdote que agora fazes ligação entre Deus e os homens. Entre Deus e os descrentes. Lhes falas de Deus. Entre Deus e as outras pessoas. Então, isto é uma realidade muito importante da nova aliança. Gostava de concluir com 1 Coríntios 11:3, que diz assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, ou todo o varão, está-se referindo ao homem. E o varão o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, este versículo diz que entre o homem e Deus está somente
Jesus Cristo. Então, entre todos aqueles que estão em Jesus Cristo, que estão na nova aliança, e Deus, está somente o Senhor Jesus Cristo. É Ele que é o nosso sumo sacerdote e que é intermediário. Não há mais intermediários pelo caminho. E nesta nova aliança, sim, há muitas coisas mais que eu gostaria de falar e que irei falar, se Deus quiser, nas próximas vezes. Mas gostaria que ficássemos com isto. Tu tens acesso direto ao Pai através do Senhor Jesus Cristo. Boa noite.